E esse assunto chega a ser chato, né, Tiago? Aliás, ficou feio para o Brasil essa desculpa. É um assunto que a gente não gostaria de voltar a falar, né? Esse entrave entre Lula, Ucrânia, Rússia, já está chato, mas o assunto insiste. A gente vai trazer alguns detalhes agora sobre essa insistência. E você falou bem, né, Marcelo? O que Lula fez foi dar uma desculpa. Afinal, se quisesse realmente mudar a sua imagem, teria colocado o encontro com o Zelensky como prioridade. A gente já comentou aqui ao longo da semana sobre esse fato e o que falta é, na verdade, uma fala contundente, ou seja, deixar de ficar em cima do muro. Aqui na sequência, pouco antes, nós noticiamos 3 casos distintos, porém bem semelhantes. O primeiro, o caso do Greenpeace expulso da Rússia, depois a China passando pano para a Rússia, uma cena óbvia em 2 ditaduras, 2 governos, portanto, autoritários. Nós não esperaríamos, portanto, uma outra posição. E por fim, essa última que estamos debatendo aqui agora, o Brasil, um país que tem fortes relações comerciais com a Rússia, que está pela ideologia do presidente Lula e pela força dos negócios, colocando como prioridade ante a tragédia que ocorre na Ucrânia. Aliás, o Brasil poderia até se abster, mas foi Lula, ele mesmo fez, vocês lembram que ele fez questão de se meter aí nessa briga, nessa discussão, ou seja, nessa guerra. Acho que ele quis criar um protagonismo, porque ele diz que Bolsonaro acabou com a diplomacia brasileira e com as relações internacionais. Então, ele acha que seria até o salvador dessa guerra. O homem em todo o planeta queria acabar com o conflito e deu no que deu. A gente está vendo aí. Pegou mal, o Brasil tem passado vergonha internacionalmente. Ele fingiu até desconhecer a própria língua portuguesa, desconversou ao ser indagado por uma jornalista em Portugal. E está aí querendo ser o pacificador sem apontar os erros da Rússia, que insiste em invadir o território ucraniano. Portanto, uma baita oportunidade que o Lula tinha de passar um pano, acabar com esse assunto e volta a protagonizar, né? Há informações dos próprios jornalistas brasileiros, da Globo News, da Jovem Pan News, da CNN Brasil, que estavam lá cobrindo, de que viram claramente quando o Zelensky entrou na sala onde estavam os grandes líderes que logo em seguida iriam debater, iriam iniciar o encontro. Lula fingiu que não viu que ele tinha entrado, né? Voltou a se concentrar, segundo dados, no discurso dele, mas o governo brasileiro, Itamaraty, já sabia muito antes, né, ao longo aí dos 2 dias antes do encontro, que Zelensky iria participar, porque não estava realmente previsto. Então poderiam, de repente, se abster de algum encontro, poderiam, de repente, abrir um espaço maior e colocar isso como prioridade. Afinal, se o Brasil realmente quer mostrar que quer pacificar, ele tem que ouvir os 2 lados. Não dá só para a gente dar crédito para a Rússia ou para a Ucrânia, né? É ouvir os 2 lados, e principalmente a Ucrânia, que é o país envolvido, digamos, a vítima da história. Claro que a gente falou aqui das relações comerciais, que são fortíssimas. A Rússia é um país muito forte e se absorve muito da economia brasileira com os investimentos russos, ou seja, a compra, a importação, as relações bilaterais entre os 2 países. Bolsonaro, inclusive, no auge da guerra, chegou a se encontrar com o Putin, né, na Rússia. Então, essas situações que poderiam ser situações pacíficas, a gente poderia ter um sinal de que realmente o Lula se encontrou com o Volodymyr, houve um consenso entre as partes, né, mostrando interessado, pelo menos em ouvir. Como a gente falou aqui ao longo da semana, nós não estamos cobrando apoio, né? É muito complicado um país declarar apoio, né, nessa situação, mas pelo menos ouvir as 2 partes, não ficar em cima do muro e dizer que realmente nenhum país, né, com a soberania que tem, principalmente nós que vivemos numa democracia, quer ter o seu território invadido. Você já pensou se um país vizinho aqui às nossas fronteiras começasse a invadir o nosso território? Nós não queríamos o apoio de todo mundo reivindicando,
né, o nosso direito de ter esse território? Óbvio que a gente queria. É isso que a Ucrânia está pedindo, né? Tudo bem, houve também outras trapalhadas, né? Houve também a intervenção na proibição da venda de um forte aliado. A gente noticiou aqui no Pix News de uma intervenção mais forte na ofensiva aérea da Rússia, que tinha fortes equipamentos, e o Brasil tinha um equipamento antimíssil muito potente, que foi até adquirido da Alemanha, para que seja utilizado durante a Copa do Mundo. Felizmente, a gente não precisou utilizar. O governo brasileiro não cedeu, não autorizou essa venda, né, para a Alemanha, esse retorno para a Alemanha, que iria para a Rússia. O governo brasileiro já saberia que iria para a Rússia. Então, esses sinais são meio preocupantes. A gente esperaria que essa situação, esse encontro na cúpula do G7 seria para a gente acabar com esse assunto, mas voltou a figurar no noticiário nacional. A gente não pode ignorar isso. Tiago, me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que diplomacia é justamente isso, uma vez que o Brasil mantém o contato com esses dois países, né? Ou seja, uma diplomacia com esses dois países, né? Um meio termo, creio que seria adequado, né? Uma neutralidade, vamos dizer assim, né? Exato, não dá para fazer igual a China fez, que disse que se mostraria preocupada com a invasão da Ucrânia, mas agora defende a democracia, a soberania da Rússia, né? Mas o que penalidade a Rússia está sofrendo? Nenhuma. Então é mais uma mostra de que a ideologia está se sobrepondo a qualquer outra coisa, inclusive sobre a catástrofe que está ocorrendo lá, né? Muitas pessoas já morreram, perderam a vida. Hoje a gente teve notícia de ataque a uma clínica, né? Então a ofensiva russa agora, né, que eles estão na primavera, a gente teve um período que cessou um pouco a guerra por causa das nevascas lá da região, por causa do inverno, e agora essa contraofensiva volta a ocorrer, embora a Ucrânia, né, tenha se mostrado muito forte no combate aos ataques que tem recebido. E preocupante também, hoje inclusive é notícia, essa movimentação de armas nucleares dentro do país, né? Ali perto da fronteira com a Ucrânia, né? Isso realmente preocupa em termos de mundo, né? Exatamente. A questão da arma nuclear é o que todo mundo tem realmente bastante preocupação, se falando aí, porque é uma arma que afeta a todos, né? Não é uma arma local como uma bomba, um míssil, né? Atinge uma região menor. E as armas nucleares é um risco muito grande, porque esses países que não têm democracia, é muito claro que eles investem fortemente, né, em armas nucleares, porque não há um controle. A gente até vê realmente os dados da pandemia em que não se sabe o número exato de mortes, justamente porque esses países onde se impera uma prática ditatorial, né, onde não há transparência, eles ocultam as informações. E vocês acham que eles não ocultam informações de armas nucleares? Com certeza.